Precisamos ter uma vida de oração. No Evangelho de São Lucas 6:48, Jesus fala sobre aquele que constrói a casa sobre a rocha e aquele que constrói a casa sobre a areia. Quem pode dizer que coloca em prática toda a palavra de Deus? Jesus diz: quem ouve a palavra e põe em prática é como uma casa construída sobre a rocha. Vem a chuva, a tempestade, mas não leva a casa, porque ela está firme, alicerçada sobre a rocha. São Mateus 7, 21, 24, 27. Mesmo que venham as tempestades da vida, mesmo que venham as grandes provações, ela não vai sucumbir, e sim vai se manter, porque ela está firme sobre Cristo. Diante disso, nós sentimos um misto de temor e de tremor. Precisamos nos lançar com toda a confiança na oração suplicante, na misericórdia de Deus. Isto é, Deus quer fazer de nós santos de verdade. Mas para isso precisamos dar ocasião a Deus para Ele agir em nossa alma. Precisamos abrir frestas, se não escancarar portas, pelo menos abrir frestas, por meio das quais o Senhor possa entrar. E como isso acontece? Quando nós nos colocamos em oração. Nunca será demais, nunca será repetitivo, nunca será exagerado repetir uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Precisamos ter vida de oração. Se não tivermos esse contato cotidiano na oração íntima com Deus, nem a missa nós iremos aproveitar. Isto é, vamos à missa, ouvimos a palavra, mas ela não consegue fecundar. Ou o diabo tira logo o que nossos ouvidos acolhem, ou mal ela germina e na primeira dificuldade já desaparece. Porque é a vida de oração que vai fazer com que nós tenhamos raízes profundas e possamos produzir frutos bons, possamos ser árvore boa, possamos progredir na nossa intimidade com Deus e resistir às dificuldades e provações, quando se manifestarem na nossa vida. Não podemos ficar com um peso insuportável, dizendo que temos que viver a palavra de Deus, temos que viver os mandamentos, temos que obedecer todas as leis de Deus. Ora, se ficarmos apenas nisso, vai se tornar um peso insuportável e vamos entristecer, desanimar. Mas se voltarmos a Deus e dizer: meu Deus, faça-se em mim a tua vontade. Foi assim que Jeremias disse: Senhor, liberta-me e eu serei livre. Santo Agostinho dizia: Senhor, dá-me a castidade e eu serei casto. Então digamos: meu Deus, faz-nos santos e seremos santos. Precisamos dizer sempre. Quais são os seus vícios? Você é fofoqueira? Fofoqueiro? Você tem o hábito, o vício de falar mal das pessoas? De levar para frente aquilo que de errado você vê? Isso é um vício horrível. Você está longe da santidade, porque um santo não é fofoqueiro. Você tem uma língua venenosa. Com muita facilidade você critica, julga as pessoas, perde a paciência com facilidade. Pisou nos meus calos? Vai ouvir. Fala o que quer? Vai ouvir o que não quer. Pois bem, está longe da santidade. Você tem o vício da pornografia, de olhar o que não deve no celular, na internet. Você não é casto nos seus olhares. Olha para as mulheres na rua. Não respeita sua esposa se for casado. Se você é um homem solteiro ou uma mulher solteira e tem um olhar indecente, então precisa pedir a Deus. Você precisa chegar diante de Deus com aquilo que você é. Você é uma mosca morta que na primeira dificuldade já começa a blasfemar contra Deus, desanimar, dizer que Deus não cuida de você. Se você é assim, apresente isso a Deus. Você é fogo de palha, isto é, parece até que você é de Deus, é de oração, é católico.
Carrega as imagens de Nossa Senhora, o terço, crucifixo. Mas na hora do vamos ver, você não é de nada, porque você não tem profundidade nenhuma. Apresente a Deus hoje, amanhã, todos os dias. Deus, eu sou covarde. Na primeira dificuldade desfaleço. Senhor, sou inimigo do da cruz. Diga isso. Você quer amar Jesus, mas não com dor. Você quer servir Jesus, mas desde que isso não custe tanto. Apresente seu coração. Se você é desregrado na comida, na bebida, no uso do pouco dinheiro, cheio de dívidas, Jesus, eu sou desregrado. Eu idolatro as coisas. Quero ter cada vez mais, porque meu coração é um poço sem fundo. Sou vazio, sou oca, sou oco. Orai sem cessar em todas as circunstâncias, se você é uma péssima esposa, um péssimo marido. Você vai rezar e pedir a Deus para melhorar. Temos aqui várias situações para vermos que somos cristãos fajutas, cristãos meia-boca, católicos muito superficiais, que a nossa casa provavelmente está construída sobre a areia. Precisamos dobrar os joelhos e dizer: Jesus, por misericórdia, ajude-nos. Santa Teresinha era uma menina melindrosa, era uma menina chatinha, por tudo ela chorava, mas a graça de Deus a transformou. Ou seja, não somos nós que vamos nos transformar por si mesmos, mas precisamos nos colocarmos na presença de Deus. São Francisco e Santo Agostinho eram muito carnais. Eram muito levados pelos desejos sensíveis, pelo desejo de glória, pelo desejo sexual desenfreado. E a um nós chamamos pai seráfico, ao outro doutor da igreja, que escreve tratados sobre a virgindade. Como de uma matéria-prima tão corrompida, o resultado final foi algo tão belo. Foi a ação da graça de Deus. O que é impossível para nós, para Deus é possível. Para Deus, tudo é possível. Tudo é possível para aquele que em Deus espera. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, São Francisco, Santo Agostinho, já não são mais os mesmos, porque são homens transformados. São Pedro era covarde. Tremeu diante da pergunta da funcionária de Pilatos. Depois, ele segue Cristo e morre por ele, crucificado de cabeça para baixo. São Paulo canta a misericórdia de Deus, a obra de Deus na vida dele, e diz: Caríssimos, esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro. 1 Timóteo 1,15. Cristo veio ao mundo para nos salvar. E São Paulo diz: Eu sou o primeiro deles, por isso encontrei misericórdia para que em mim, como primeiro, Jesus demonstrasse toda a grandeza de seu coração, a obra que ele fez em mim. São Paulo não está dizendo: olha como sou grande e tudo que eu fiz. Ele está dizendo: olha como Deus é grande e tudo o que ele fez nesse miserável pecador, e ele me fez modelo para todos os que creem nele. Daquele miserável pecador que blasfemava, insultava e perseguia os cristãos, Deus fez dele um modelo para os cristãos. Sede meus imitadores, como sou de Cristo. Voltamos nossos olhos para a obra mais perfeita da criação. E o que foi que ela disse? O Senhor fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Não se desespere. O desespero é uma tentação do diabo. Não veja sua miséria, sua desgraça, sua feiura, sua podridão. Não se desespere. Espere na graça de Deus, mas espere de verdade. Isto é, faça como se tudo dependesse de você, sabendo que o resultado depende de Deus. E o que depende de você? Orar sem cessar,
e tenha certeza que o alicerce de sua casa estará sendo construído sobre a rocha. E quando as dificuldades vierem, as doenças, as incompreensões, a morte de uma pessoa querida, dificuldades financeiras ou dificuldades maiores como perseguição por causa de nossa fé. Quando essas dificuldades vierem, você terá sua vida alicerçada sobre a rocha, que é Cristo. A messe é grande, mas os operários são poucos. Feliz de quem lê, acredita e divulga as profecias deste grande livro, a Palavra Viva de Deus, porque serão chamados de filhos da luz.